Na semana passada a gente falou sobre o filme Como Treinar o Seu Dragão e comparamos com a primeira animação. E eu gostei bastante dessa dinâmica de assistir um filme por semana, porque dá tempo de ler os comentários com calma. E aliás, foi graças aos comentários de vocês que eu percebi uma diferença importante entre o filme e a animação que eu não falei. Na primeira animação, tem aquela cena do Banguela ensinando que dragões não são a prova de fogo por dentro. E isso faz todo sentido, já no filme essa informação não aparece. Então o plano do soluço, no final, simplesmente não tem explicação de como ele sabia disso. E essa talvez seja a diferença mais problemática entre a primeira animação e o filme. Vocês também comentaram que por ser um desenho infantil, as questões que eu trouxe não é algo do qual eles se preocupam. Mas depois a gente vai falar disso com mais calma. E eu também acabei assistindo a review do canal Piuí e vi que eles não gostaram do segundo filme. E olha só, eu discordo bastante, eu gostei muito do segundo filme, embora eu acho que ainda faltam algumas explicações. Mas a gente vai caminhando aos pouquinhos depois da vinheta. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E antes de começar, me ajude a treinar o algoritmo do YouTube fazendo com que ele mostre mais meu vídeo para outras pessoas. E por isso deixe o seu like, seu hype, se inscreve no canal, seja o alfa do seu YouTube. Como disse no vídeo anterior, eu já era adulto quando Como Treinar o Seu Dragão foi lançado. Então ele não teve aquele impacto emocional imediato, como teve para quem era criança na época. Por isso, eu precisei fazer um esforço de comparar com os desenhos da minha época, da minha geração, para tentar entender o que faz essa obra conquistar tanto o público mais jovem. Claro que tem o fator dragão de estimação, o Banguela é fofo, é óbvio. Isso ajuda muito. Mas, mais do que isso, a obra tem algo muito presente nas boas animações. O valor da amizade que supera barreiras. Acho que a gente se sente confortável com a ideia de ter alguém em quem a gente possa confiar sem medo. Alguém que vai estar lá por você sempre que você precisar. Amigo, estou aqui. E é engraçado como esse valor ele transcende gerações, culturas e até faixa etária. Você vai encontrar isso em Lilo e Stitch, que é de 2000, que é para jovens, mas pensando em adultos você tem, sei lá, década de 90, Beavis e Butthead. Você tem o Bob Esponja de 99, mas também tem a Casa Coruja de 2020, onde todos esses o valor da amizade é importante. Se eu for para a cultura asiática é muito fácil, né? Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Hero Academy. Então a amizade é um valor crucial para a gente gostar de uma animação. Claro que não é só isso, mas talvez isso ajude bastante também a fazer a gente se apegar a esse desenho. Até porque é inegável que o Banguela e o Soluço têm uma química muito grande. E sabe o que é mais interessante? Essa ideia de amizade verdadeira, ou melhor, de amizade idealizada, parece até mais rígida do que a própria ideia de amor, porque o amor muda de acordo com a cultura e o tempo. Tem o amor romântico do agora somos um só, um amor mais moderno do somos dois e temos nossas individualidades, e até o posso amar várias pessoas. Já a amizade idealizada continua sendo esse vínculo puro, incondicional e quase inquebrável. Então a franquia Como Treinar o Seu Dragão pega muito forte nesse ponto. Ter um amigo com quem você pode contar, aliado a esse desejo de ser necessário. Afinal de contas, o dragão literalmente depende do soluço para voar. Isso ativa na gente uma carência emocional profunda, né? A de se sentir importante, indispensável. Para uma criança, isso tem um peso enorme. É um desenho com muita força emocional, seja na questão da amizade, seja na questão de você ser importante para a pessoa e de você ser necessário à pessoa. Eu tô dizendo que é bom, mas esses valores estão lá. E começando pela parte técnica, eu achei essa animação lindíssima. Os cenários, os voos, tudo é muito bem feito. Aquela parte que cada dragão abre a boca com fogo para iluminar tudo, quando o Soluço encontra a mãe, eu achei lindo. A única exceção na animação seja algumas expressões da Astrid, que por algum motivo, eu não sei explicar porquê, em alguns momentos ela me lembra a noiva de Chuck. Eu não sei, vai entender. Só me lembrou. Ah, obrigado, pai. Eu também tô bem orgulhoso de mim. Além disso, na contracorrente, eu gostei mais do desenho 2 do que do desenho 1. Possivelmente porque já está tudo estabelecido. A gente já aceitou que os seres humanos destruíram o ecossistema. Indiferente se é uma animação infantil ou não, isso tá lá. E que agora eles estão lá de boas com os dragões. Aqui o estoico ele deseja que o Soluço seja o novo líder do vilarejo.
E o Soluço não quer. Afinal, ele ainda é uma criança, jovem, de 20 anos. E se eu disse que o Soluço é burro no primeiro filme, é que ele me dá um ódio tão grande, porque ele fica na beira da burrice e da ingenuidade. E possivelmente muita gente se identificou com ele, afinal é jovem, consequente. Mas é que eu nunca fui assim. Eu sempre tive um grande apreço por ouvir os mais velhos, para poder aprender com eles. Aham, sei. Então eu nunca me identificaria com essa coisa do Soluço de não saber ouvir o pai, de não ouvir a mãe. O meu ódio só aumenta, porque isso gera consequências devastadoras. Mas é óbvio que a gente entende que isso é uma função narrativa, de você criar um personagem que depois vai aprender e vai chegar no final do filme melhor do que ele era no início. Então, apesar do meu ódio pelo Soluço, é totalmente compreensível o Soluço ser assim. Mesmo que ele seja um homem de 20 anos. Eu me lembro como você era teimoso e insensato na idade dele. Na verdade, não mudou muita coisa. Mas vamos do início. Nossos amigos estão felizes, agora que a Astrid e o Soluço estão em um namoro, sobra então para o Melequento e o Perna de Peixe brigarem pela cabeça quente. Porque parece que na vila eles são os únicos jovens, não é possível. Mas geram cenas engraçadinhas. E o Soluço segue explorando o mundo, mapeando as ilhas, e nessas suas andanças eles encontram caçadores de dragões, a serviço de Drago Sangue Bravo. Eles até tentam capturar o Fúria da Noite e a Tempestade, mas eles falham, e quando o Soluço volta à cidade e conta ao pai, o seu pai, então, o histórico, diz que vai defender Berk, porque ele já conhece o Draco, e ele é louco, e não dá para conversar com ele, não tem conversa com o Draco. Mas o Soluço se acha o diplomata, que se ele for lá e conversar com o Drago, ele vai desistir. Mas é aquilo, nem todo mundo tem o dom do Naruto, de ganhar tudo no discurso no jutsu. É nisso que eu sou bom, pai. E se eu conseguir convencer você, eu também posso convencê-lo. O Soluço volta então até os caçadores para se deixar ser capturado, só que a trupe dele, mais o pai e o Bocão, vai lá dizer pro Soluço que ele tem que parar de fazer merda, ele tem que pensar um pouco. E até aqui você até pode estar do lado do Soluço. Mas o pai dele então conta que o Draco já matou brutalmente alguns chefes em uma reunião que se negaram a curvar a ele, que só ele, o estoico, sobreviveu. E aí já vai me dando ódio porque o Soluço ouve a história e ainda assim acha que pode chegar lá e bater um papo. E que vai dar tudo certo. E não é só isso, ele foge. E daí o estoico e o Bocão vão atrás dele e o chefão pede para os adolescentes voltarem e ficarem em segurança. Só que eles fazem isso? Não fazem. Como a galera está demorando, eles supõem que foram capturados pelo Drago e decidem ir lá investigar. Voltam pela 1000ª vez até os caçadores de dragões e capturam o chefe da embarcação, o Eret, e pedem que ele o leve até o Drago. E lá eles são capturados. Aí que você entende porque tem pouco jovem Berk. É que eles são burros, eles devem morrer cedo. Foi mal! Idiotas! E sim, a cabeça quente se apaixona por esse Eret, e essas cenas são as partes cômicas do desenho. E aí, minha conclusão é que não parece que eles têm 20 anos. Talvez eles tenham 15, 16. Talvez eu até possa criar ali, passar um pano, dizendo que Berk é um vilarejo isolado, então eles não têm contato com outros grupos. E aí por isso eles demoram para amadurecer. O Eret, filho de Eret, era o homem dos meus sonhos, o meu tudo. Mas Deus, eu raspei a barba por você. Eu também. Mas vamos deixar esses adultos adolescentes presos ali por hora e vamos voltar para o Soluço, que tinha fugido. No caminho, ele é atacado por um mascarado, uma pessoa que já vinha atacando os caçadores de dragões e que possivelmente supôs que o Soluço era um deles. Mas ao perceber as habilidades do Soluço, esse caçador olha com mais atenção e, por sorte, o Soluço tem uma cicatriz de nascença que permite que essa pessoa o reconheça. E mais sorte ainda, que é uma cicatriz em um lugar visível, porque eu tenho uma cicatriz de nascença. Mas até a pessoa encontrar essa cicatriz, já estava morto com certeza. Porém, não o Soluço, sua mãe o reconhece. E aí é onde eu discordo do canal Piuí, porque eles falam que isso estraga o filme. Porque a mãe some por 20 anos e o Soluço perdoa fácil. Eu não sei se eu considero isso. É claro que o filme, o desenho no caso, ele não trabalha isso bem. Ele tenta, mas você precisa de uma boa vontade com ele, porque a gente descobre que a mãe do Soluço acreditava que não era certo lutar contra os dragões. Mas ninguém a ouvia. Então é coisa de família. Então, uma certa noite, um dragão entra no quarto onde estava o Soluço. A mãe percebe que o dragão não queria fazer mal ao filho, mas o estoico chega,
Tudo vira uma zona e no final esse dragão leva a mãe do Soluço e ela é dada como morta. Porém, a verdade é que ela começou, a partir dali, a viver entre os dragões, começou a explorar o mundo e também libertar dragões em cativeiro. Você tem resgatado eles. Só que isso é contado de maneira muito superficial. Poderia sim o filme ter escolhido talvez não colocar o Drago e trabalhar essas questões familiares, sendo que no final aí o Soluço perdoaria a mãe, talvez a mãe até fosse a vilã do filme, não sei. Poderia, mas não foi essa a escolha do filme, então isso acaba ficando um pouco jogado ali. Mas a ideia é que o Soluço se identifica com essa mãe e entende que, de fato, a Berke do passado jamais aceitaria essa mulher voltar à aldeia com aquelas ideias. Talvez, assim como no filme primeiro, que eles conseguem colocar algumas camadas sociais para o Soluço, onde ele só não é expulso do vilarejo porque ele é filho do chefe, daria, caso tivesse um filme 2, colocar essa camada social, onde essa mulher seria caçada pelos moradores do vilarejo, seria vista como uma traidora, seria presa e talvez executada se tentasse voltar. Porque quando o Soluço, no primeiro filme, defende os dragões, o histórico é bastante rígido. O acusa de traidor. Você passou para o lado deles. Você não é um viking. Como pode ser meu filho? Só que aí vem o que vocês me falaram no primeiro vídeo. É um filme infantil. Eles não vão adentrar em assuntos tão polêmicos. Porém, essa mulher sente culpa assim, pede desculpa. Porque quando ela diz que não volta para proteger o filho, ela está dizendo muito mais no sentido de não colocar na cabeça do filho ideias que vão contra a cultura daquele vilarejo. Ao meu ver, ela tentava dar ao Soluço a chance de ser um viking raiz, de conseguir fazer parte do grupo. Então não me incomodou tanto essa passagem. Muito menos o estoico, ao ir atrás do Soluço e encontrar sua esposa, pedir para ela voltar para ele, porque ele ainda está apaixonado. Porque dá para entender que há essa camada onde todos dali sabem que a Valka não tinha condições de viver no vilarejo naquela época. E até pouco tempo atrás não daria para ela voltar. Além disso, o estoico tem o nome de estoico. É um dos poucos personagens que tem um nome que é uma característica comportamental. Pare de ser tão estoico, estoico. Vá em frente. Berre, grite, diga alguma coisa. Você tem ele, tem a cabeça quente e o cabeça dura. E só. Pelequento, Soluço, perna de peixe, bocão, não são comportamentos. E as mulheres protagonistas do filme têm nomes mais significativos. Valka, Valquírias, talvez, aquela que protege. A Astrid seria aquela que tem força divina. Então, aqui, nesse desenho, os personagens que têm nomes que indicam comportamentos se comportam daquela maneira. E é normal. O estoico, ele vive o presente. A mulher dele morreu, tá triste. A mulher dele voltou, tá feliz. Simples assim. Isso não me incomoda, porque tem muitos desenhos que usam esse subterfúgio para facilitar nosso olhar em direção ao comportamento do personagem. Pensa em Asterix, onde cada nome indica um comportamento. Pensa nos Smurfs, pensa nos Ursinhos Carinhosos, os Sete Anões. Isso ajuda no tempo da história, porque eu não preciso justificar determinado comportamento. A pessoa é assim pela essência dela, e é isso. Então, não me incomoda. Agora, o que me estressa mais é como eles não explicam a lore desse universo. A gente aprende que a Valka vive junto aos dragões e lá tem um alfa. E ela diz que todo ninho tem uma rainha, mas os alfas são raros. Todo ninho tem sua rainha, mas esse é o rei de todos os dragões. Por quê? Qual a diferença entre o poder da rainha e o poder do alfa? Me pareceu que a rainha é cruel, é isso? Ela quer ser protegida e alimentada pelos dragões e o alfa é bondoso? Ele protege e alimenta os dragões? Tá. O Fúria da Noite talvez seja o último de sua espécie. Por quê? Os humanos mataram, dragões só se reproduzem com a própria espécie, mas até pouco tempo ninguém tinha visto um Fúria da Noite. Ou era só em Berk? Eu quero saber a história. Inclusive, quem souber, me conta. Tem em algum lugar isso? Se eu vir a série animada, eu vou descobrir? Tem livro que explica? Me digam, porque eu quero saber a história desse universo. Sim, quero mesmo saber por quê. Por ora, o importante é dizer que a Valka também diz a Soluço que com o Drago não tem conversa, mas ele ainda assim quer conversar com o cara. O quê? Não existe conversar com o Drago. Mas nós temos... Não. Cara, que ódio que isso me dá. Que ódio que isso me dá. Do outro lado, nossos amigos conseguem fugir, porque o Drago resolve matar o Eret. Isso pra mim é a parte mais sem motivo, até pior do que a mãe do Soluço. Porque ele quer matar o Eret porque o Eret levou a galera até a base.
justificando que o Eret revelou a localização deles, ou que tinha escondido uma informação, eu não lembro mais, mas todos que invadiram a base foram presos, então não tem meio que por que fazer isso. Homens que matam sem motivo não podem ser convencidos. Quer dizer, tem um porquê para fazer o Eret passar para o outro lado. Afinal de contas, como ele não foi morto graças à tempestade que o protege, agora ele dá trupe do bem e ajuda nossos amigos a fugirem. Acho que essa é a parte que eu mais me estressa no desenho, para ser honesto. Essa mudança do lado do Eret, essa atitude do Drago, a parte da mãe do Soluço tô de boa. Pelo menos eu não sou chata, não é? O Drago tá muito furioso por saber que tem mais gente controlando os dragões, que não é só ele. Então ele resolve que vai atacar. Chega naquele lugar onde está a Valka, Soluço, Stoico e o Bocão e parte pra cima com tudo. Eu não lembro como ele descobriu essa localização. Eu devo ter piscado na hora, mas ele chega lá. O Alpha aparece para proteger todo mundo e o Drago traz seu próprio Alpha. E mais uma vez eu pergunto, qual é a lore? Por que o Drago manda em um Alpha? Eles parecem meio brothers, mas como isso surgiu? E ao mesmo tempo que isso me angustia, eu sinto que o universo de Como Treinar Seu Dragão tem muito a ser expandido. E aí já manda esse vídeo para os diretores da DreamWorks para eles me contratarem para eu escrever um livro, fechando essas pontinhas que não estão sendo dadas. E aí nessa luta de alfas, o alfa malvado vence. Mas não se desespere, porque agora, frente a frente com o Drago, o Soluço pode fazer seu discurso no Jutsu para convencê-lo. Garoto esperto. Mas não funciona, óbvio. Drago faz o Alpha controlar o Banguela e atirar no Soluço. A princípio, o controle do Alpha se dá pela visão, que precisa manter um contato direto, ou pela audição, ele emite uma frequência que faz com que os dragões os obedeçam. Sendo que o contato visual, obviamente, é mais forte. E ele de fato tira a vontade. E a audição parece ser mais um demôniozinho na cabeça dizendo o que você tem que fazer. Pelo menos é assim que eu entendi. Não escuta esse cara, não. E agora vem a hora derradeira. O Banguela vai matar o Soluço, mas o Stoico se joga na frente do tiro e morre no lugar do Soluço. Morreu! E nessa hora eu tô com uma raiva desse moleque. Eu já tava torcendo pro Soluço morrer. Na minha cabeça, o Stoico tinha que aproveitar que encontrou a esposa e aí fazia uma criança nova. Colocava pra estudar desde cedo, pra ser mais inteligente. Mas não é isso que acontece, o Stoico morreu. O Drago parte montando no Banguela e nem preciso dizer que isso não faz sentido, porque o Soluço demorou meses para aprender a controlar aquele sistema de voo para poder voar com o Banguela. E o sistema é feito para o pé dele, mecânico. Então o Drago conseguir controlar o voo assim de primeira me quebra. Eu acho que é até pior do que o Eret. Já decidi, essa é a pior parte do desenho para mim. E o filme 2, ele tem a mesma coisa que o filme 1 tem. Eles te apresentam que será a solução para o problema lá no início. E eu gosto da forma como eles apresentam, porque é natural. Isso é um mérito muito bom do roteiro. Então já tinha sido dado que os filhotes de dragão não obedecem ao alfa, e que o Soluço tinha inventado uma roupa de voo. E isso vai ser usado nessa última batalha final, além da espadinha de fogo que ele tem. Eles pegam então os dragões bebês, que mesmo que não obedecesse o alfa, ao meu ver, teriam ido com os outros dragões, porque na minha cabeça eles estão vendo um montão de dragão ir embora, eu acho que eles seguiriam os dragões, mas não foi o que aconteceu, e por sorte divina, eles ficaram por lá. E aí esses jovens montam esses dragões bebês para chegar até Berk. E eu acho que a passagem do tempo aqui é meio estranha, porque o Stoico morre, eles fazem o funeral, eles pegam os dragões bebês, eles vão até Berk e chegam logo depois do Drago. O que aconteceu? Eles pegaram uma via expressa? O Drago se perdeu no caminho? Não sei. Mas é um tempo estranho ali passando. E agora a ideia é desviar a atenção do alvo para o Soluço poder falar com Banguela. E é óbvio que isso funciona, né? O poder da amizade precisa vencer. O Banguela se liberta do jugo do alfa. O Soluço então coloca uma faixa no olho do Banguela para ele não ser mais controlado e tampa os ouvidinhos dele. Ideias tão idiotas e ruins que ninguém nunca imaginaria que poderiam ser úteis. E agora eles querem separar o Drago do Alpha, porque sim. Eu não captei a grandiosidade do plano. Até porque eles conseguem fazer isso, separar os dois, graças às ferramentas de voo do Soluço e à espada de fogo que eles tinham. Mas isso é tão inútil, ao meu ver, porque o Soluço está de frente com o Drago, como se o Drago estivesse controlando os dragões e não o Alpha. E aí o Soluço para de frente pro Drago e diz: acabou. Agora acabou. Você acha?
Ah, para! Quanto mais tempo passa, mais eu acho o Soluço burro. Ele tá de costas pro dragão alfa. E daí é óbvio que ele só leva uma rajada de gelo e morre. Fim do filme. O Drago ganha. Óbvio. Ah, não, né? Claro, tem poder protagonístico, né? O poder da amizade precisa solucionar tudo. O poder da amizade e do amor são filhos da Ex-Machina. O Banguela não só protege o Soluço, como digivolve. Foi muito Digimon isso aqui. Agumon digivolve para! Ele começa a ficar azulado e luta contra o Alpha. E ganha o poder de libertar os dragões do controle do Alpha. E esses dragões então se juntam para lutar contra esse Alpha. Falta a Lore, como eu te disse. Como é que se vira um Alpha? Por que eles são maiores? Eles são mais velhos? É uma raça que naturalmente tem o hack do rei, o poder do rei. O Banguela é um novo Alpha de 20 anos? O Alpha mais jovem da história, então? Eu não sei. Sendo sincero, eu não acho que o Banguela se tornou um Alpha. Ele se tornou um rei. Ele, ao meu ver, ganhou o respeito dos dragões e os dragões o escolheram como chefe. Mas não tem esse poder de controle psíquico que é característico do Alpha. Drago, então, é puxado para a água junto ao Alpha Brocha e ele poderia tranquilamente voltar no futuro da franquia. Até porque ele é um ótimo vilão. A Cabeça Quente passa a valorizar mais o Perna de Peixe e o Melequento, já que eles a salvam em um dado momento, e o Soluço vira o novo chefe do vilarejo. Como eu disse, na Contracorrente, eu me diverti mais com esse filme do que com o primeiro. Eu acho que esse filme tem potência para se desenvolver. Talvez ele pudesse ter escolhido até trabalhar só um dos dois, ou com o Drago ou só com a Valka. Ao colocar essas duas histórias, ele não conseguiu completamente trabalhar nenhuma nem outra. Mas eu acho que isso pode ser facilmente remediado, fazendo um curta, contando a história da Valka e do Drago. Super caberia. E curiosamente, eu me torno muito mais fã dessa franquia depois de ver o segundo filme. Ele pode ser muito persuasivo. Mas coloque nos comentários quais dos dois filmes é o seu preferido, o primeiro ou o segundo. Por quê? Deixa o like, curte. A maioria das pessoas que assiste o vídeo não se inscreve no canal. Então, se puder, me ajuda muito. O canal é pequeno, então eu dependo muito disso para ele crescer. E eu ficaria muito grato. Merci bien, à la prochaine.